Olá pessoal, aqui quem fala é o Murilo, do canal Murilo Critica. E não vai ser uma crítica dessa vez, vai ser uma análise um pouco mais profunda sobre o Homem-Aranha através do Aranhaverso e suas metalinguagens. Eu questionei se eu deveria fazer esse vídeo lá na minha página do Instagram, @Murilo_Critica. Seguem lá também. E a maioria de vocês votou para que sim, tivesse esse vídeo. E eu me propus a fazer esse vídeo. Então deixem os seus likes, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam aqui no canal para receber todas as notificações de vídeo, tá? Bom, vamos falar brevemente sobre Homem-Aranha através do Aranhaverso com detalhes, uma análise profunda sobre o que ele traz. É uma loucura pensar que esse filme, ele é o filme de herói mais bem avaliado da história toda? Não é uma loucura. Porque esse filme, eu não digo que ele se equipara a se tornar o melhor filme de heróis da história pré-existente de tudo. Eu não acho que ele seja o ápice disso. Eu dei uma nota 10 na minha crítica anterior, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, o nível que eu pressupus e o nível da minha avaliação foi comparado à animação e não definitivamente a um filme live action. E sim, Homem-Aranha através do Aranhaverso é uma das melhores animações que eu já assisti. Não é a melhor, porque eu ainda tenho o meu queridinho Como Treinar o Seu Dragão aqui, tá? E vai ser super difícil alguém ou alguma coisa superar Como Treinar o Seu Dragão, tá? Eu vou dizendo aqui bem entre aspas porque vai ser difícil mesmo. A questão que eu quero ressaltar e falar abertamente aqui é sobre o quanto esse filme trabalha a sua metalinguagem, tá? O quanto esse filme ele tem potencial e é o potencial ápice de animações. É indiscutível que esse filme tem traços, assim, traços perfeitos. Traços que todas as animações deveriam ter. É uma obra de arte, é uma obra-prima. Eu pego um quadrinho da Marvel e coloco em tela. Isso é uma coisa surreal. Partindo agora, definitivamente, para os spoilers. E para o que a maioria das pessoas e do público está tendo uma dificuldade, e é compreensível, eu estive em dificuldade, eu tive que pesquisar muito a fundo para entender o que é definitivamente o cânone. O que é o cânone? Muitos e muitos e muitos indivíduos estão se questionando e adentrando e pesquisando e procurando sobre o que é a porcaria do cânone. O que é o cânone? Eventos canônicos. E eu vou entrar em spoilers aqui, como eu já falei, E eu vou entrar em spoilers profundos e uma breve análise sobre desconstrução. Só que essa desconstrução, ela não é vista por um fator negativo, ela é vista por um fator positivo, tá? Eu adorei que eles fizeram, finalmente, uma desconstrução. Como assim? Eu vou entrar, primeiramente, na minha análise crítica e depois eu vou explicar o cânone definitivo. Homens-Aranhas, e eu repito, na minha primeira crítica da página, eu já cometi um baita erro. Eu estou reconhecendo o meu erro. E eu estou admitindo o meu erro. Porque a primeira crítica da minha página foi, literalmente, Homem-Aranha sem volta pra casa. E naquele filme a gente sempre percebeu, e o filme todo insinua isso, e naquele tempo já devia ter planejado com certeza Homem-Aranha através do Aranhaverso, porque não é possível que uma coisa dessas
não estivesse encaixada ou literalmente planejada. Porque todo macro, assim, de que o Homem-Aranha é obrigado a sofrer com a perda dos entes queridos, isso é um evento canônico. E eu falo mais, um evento canônico que acontece em todos os universos, obviamente, mas que nesse filme eles desconstroem esse evento canônico. Ou seja, explicando, resumindo tudo. O Homem-Aranha, em todos os universos até então, tem que passar por uma perda. Tem que passar obrigatoriamente por uma perda, senão ele não se transforma no Homem-Aranha. Porque o Homem-Aranha é baseado em perder as pessoas. Isso eu falei na minha crítica de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. E sim, eu me arrependo. Não era pra eu ter dito isso. Porque na época, de certa forma, mesmo com aquele filme maravilhoso, eu insinuava e o filme próprio trazia essa possível mensagem, simbologia do Homem-Aranha. Tanto é que eu passei a decrescer um pouco a pontuação de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa depois de analisar Homem-Aranha através do Aranhaverso. O Homem-Aranha, ele não é feito por tragédias. Ele é feito para ser o amigão da vizinhança em que ele protege todos ao seu redor. Não é a essência do Homem-Aranha perder as pessoas. E mesmo tendo insinuado, a própria Marvel construiu a simbologia do Homem-Aranha como a perda das pessoas, se transformando no evento canônico, no cânone. E no cânone a gente tem, assim, muitas desavenças e Homem-Aranha, através do Aranhaverso, veio para romper esse evento canônico. Ele veio para dizer por que os Homens-Aranhas eles têm que perder as pessoas que eles amam para se tornarem definitivamente um Homem-Aranha. Sendo que a essência do Homem-Aranha não é isso. A essência do Homem-Aranha é literalmente proteger as pessoas que ele ama. Ser literalmente uma simbologia de esperança. E daí, quando eu analisei profundamente a mensagem e a metalinguagem que Homem-Aranha através do Aranhaverso proporciona, eu parei para analisar todos os outros filmes dos Homens-Aranhas. E eu mudei totalmente a minha perspectiva sobre. E é correto mudar a sua perspectiva sobre esse viés importantíssimo da simbologia do Homem-Aranha. É importantíssimo. É uma desconstrução positiva. E isso é muito raro de acontecer. A gente vê, na maioria das vezes, desconstruções negativas, em que o antecessor, antes da desconstrução, foi muito melhor do que, propriamente dito, o sucessor. Nesse caso aqui, eu acho que já era uma hora de dizer um basta. Já era hora de dizer, o Homem-Aranha, ele tem que ser feliz. Olha, porque a gente percebe, a gente olha para a simbologia do Homem-Aranha, a gente vê sofrimento e dor quando a gente visualiza o Homem-Aranha. E eu posso dizer isso, claro exemplo, Andrew Garfield. Posso dizer claramente isso, Tom Holland. Quando todo mundo lá, todo mundo se esqueceu de quem era o Peter Parker. E digo mais, Tobey Maguire também teve, o Homem-Aranha do Tobey Maguire teve muito isso, ele perdeu seus amigos, ele perdeu e teve que reviver a clara simbologia do tio Ben, Andrew Garfield também. Mas enfim, o maior exemplo e que eles utilizam no Homem-Aranha através do Aranhaverso, no Across the Spider-Verse, que é a simbologia do tio Ben. Não só do tio Ben, mas eles trazem isso muito abruptamente. Eles trazem isso explicitamente e dando diversos e inúmeros exemplos. Tanto é que é nessa cena
que aparece o Andrew Garfield com o Capitão Stacy lá, com a morte do Capitão Stacy, naquela cena, naquele flashback. Também é nessa cena que vemos o Tobey Maguire chorando pela morte do Tio Ben. Isso em uma animação. E nessa animação a gente percebe o quanto eles planejaram e trabalharam isso perfeitamente. Correto? E, gente, essa metalinguagem que eu falo e toda essa construção de fato me faz engrandecer ainda mais o que foi a minha crítica anterior. Sendo que essa é uma análise, não é definitivamente uma crítica. Aqui no caso, eu estou reafirmando, e com certeza eu reafirmo 1 milhão de vezes, se for possível, a nota 10 de 10 desse filme. Aí vocês estão dizendo, tá, eu ainda não entendi a questão do evento canônico, Murilo. O cânone é toda vez o Peter Parker ter que perder alguém. Ah, mas isso é só com o Peter Parker, com o Homem-Aranha, com todos os Homens-Aranhas que existem pelo multiverso afora? Não. E a gente tem um exemplo, não vou dizer em quadrinhos, eu estou falando dentro do próprio UCM, Universo Compartilhado da Marvel. Eu estou falando literalmente da outra animação que trabalha sobre pontos fixos do tempo / eventos canônicos. What If. O What If trabalha isso muito bem. Principalmente aos fãs do episódio que, diga-se de passagem, eu sou um desses, que enalteceu de fato e emergiu e acendeu toda a animação de What If, é o episódio do Doutor Estranho. Do Doutor Estranho, se ele perdesse, né, que é aquele What If. Se ele perdesse o seu coração no lugar das mãos. Aquilo dali, gente, aquele ponto em específico é chamado de evento canônico. Quando ele perde a Christine Palmer, o seu amor da vida, aquilo se entrelaça como um ponto fixo do tempo. Certo? Entrelaçando-se como um ponto fixo no tempo. Ele tenta inúmeras vezes salvar a Christine de diversas e incontáveis e infinitas maneiras. Ele não consegue salvar Christine Palmer. E daí? O que isso tem em relação com o Homem-Aranha através do Aranhaverso? Tudo. Tudo. Os eventos canônicos do Miles, que quando o Miles descobre que seu pai, capitão da polícia, vai morrer, e ele tem que mudar isso, só que na aspiração do Homem-Aranha de 2099, o Miguel O'Hara, ele fala pro Miles que ele tem que perder as pessoas com quem ele ama para ele se tornar definitivamente o Homem-Aranha. É duas visões opostas ocasionando um conflito, ou chamado Guerra dos Homens-Aranhas. E quando, voltando ao What If, né, o Doutor Estranho ele consegue o poder necessário para mudar o ponto fixo no tempo, para mudar um evento canônico. O que acontece? O universo é destruído. Simples, né? Simples. Aí, vamos voltar para Homem-Aranha através do Aranhaverso. O Miles / Gwen, eles acabaram com eventos canônicos. E, incrivelmente, com quase nenhuma consequência. E quando eu digo com quase nenhuma consequência, eu estou falando explicitamente do arco da Gwen Stacy. Gwen Stacy, no início do filme, a gente percebe o desenvolvimento dela, tipo, ao longo das 2h20. Mas logo no início do filme ela tem um atrito, digamos, com o seu pai. O Capitão Stacy da polícia. E quando, tipo, ela revela sua identidade, que sim, vai ter diversas informações que, como eu disse, eu não vou entrar em profundas
em profundos detalhes, assim, abrangentes, minimalistas, porque senão eu vou ficar 2h20 ou mais aqui. Mas quando ela revela sua identidade para o seu pai, ela não é que quebra o evento canônico. Na verdade, é todo o desenrolar de uma quebra de um evento canônico, de um evento canônico. O Homem-Aranha ele já não revela sua identidade para os entes queridos. E interessante, diga-se de passagem, quando revela, a tragédia vem. Um exemplo também do UCM, eu não estou falando de quadrinhos, eu estou falando do universo compartilhado da Marvel. Quando Tom Holland, ou quando, na verdade, a Tia May descobre que o Homem-Aranha é o seu sobrinho, o que acontece 2 filmes depois do Homem-Aranha mesmo? Ah, pois é, a Tia May morre. Interessante, né? E quando a Gwen revela sua identidade, o que o pai dela está sujeito a passar pela morte. Porque todos os capitães de polícia, teoricamente, morrem. Isso é um evento canônico. Certo? Aí, ao final do filme a gente percebe, juntamente com a metalinguagem das cores e tudo mais, destoando do tom roxo para o tom branco, quando a Gwen Stacy se acerta com o pai, e ela descobre que o pai deixou de ser o comandante da polícia por causa do que ela tinha dito e por causa da revelação da identidade dela, ela quebrou um evento canônico. Murilo, explica definitivamente a tua frustração e tuas idealizações. Beleza. A Gwen Stacy quebrou um evento canônico. E é por esse motivo que ela vai ajudar o Miles e reúne uma equipe dizendo ao certo de que é possível sim quebrar um evento canônico, é possível salvar as vidas sem comprometer com o multiverso. Eu me pergunto, o nível do que o Doutor Estranho fez em um Arif, de quebrar o universo, e o Vigia, literalmente vigiando, que é uma piadinha de duplo sentido, o evento, a quebra do universo da Gwen não ocorreu e nem aconteceu de fato. Não é uma frustração. Isso tem uma explicação. Tem uma lógica. Porque quem definitivamente quebrou eventos cânones e quem não podia intervir era o Vigia. Quando o Vigia intervém, ao que dar para entender, os eventos cânones são autorizados sem a quebra do universo. E aí? Os pontos fixos no tempo são definitivamente uma teoria ou eles podem acabar de vez com o multiverso? Essa é a questão que eu me pressupus a tentar responder. O evento cânone, tá? Com certo grau de gravidade, pode sim romper definitivamente tudo. Como também não pode e se tornar estável. Ele pode romper ou ele pode, dependendo de certas mudanças, às vezes muito poucas, baseadas com tudo o que foi apresentado até o momento sobre Homem-Aranha, pode se manter, não digo estável, perpendicular talvez. E quando eu faço essa comparação, principalmente com o Arif, que eu peguei um exemplo, eu digo que sim, o Miles não é, teoricamente, o maior vilão, que nem muitos estão falando. O Miles ele tem uma idealização. Uma idealização correta. E uma idealização que pode sim estar de acordo. E que pode sim dar certo. O problema é que a Gwen, com a quebra do evento canônico dela, ela não fez... digamos que ela não fez conscientemente.
sobre tudo. Digamos que ela não queria fazer de tal forma assim, e ela nem sabia anteriormente dos eventos canônicos. O Miles, ele sabe. E aí que tá, e eu ouvi muitas opiniões sobre isso a respeito, dizendo: o Miles sabe como funciona e ele pode mudar isso. É aí que tá o perigo. Eu acho que o Miles, sabendo disso, ele pode piorar a situação do equilíbrio. Essa caneta aqui é o equilíbrio. Eu acho que ele pode, mesmo sabendo, ele pode romper. Porque a Gwen, ela não sabia, teoricamente, como mexer com eventos cânones. E daí aconteceu, né? Que ela, querendo ou não, rompeu com o evento cânone. E aí vocês me perguntam: Murilo, mas o Doutor Estranho, ele também rompeu com o evento cânone com muito poder. Essa questão de romper um ponto fixo no tempo já não é, digamos, aceitável com grandiosidade de poderes. É aqui que funciona. E quando eu falo com toda essa relação e tudo isso, a gente percebe Homem-Aranha através do Aranha-Verso é da Sony. O resto, obviamente, é do CM, são universos diferentes, mas a lógica principal funciona a partir da série do Loki. Sim, tem claras referências à série do Loki, principalmente ao multiverso ali, quando o Miguel O'Hara apresenta para Miles Morales. E sim, tem muitas teorias. Eu tenho muitas teorias. Eu não vou apresentar todas, porque não adianta adivinhar. A surpresa principal, os plot twist do filme, principalmente da aranha do Miles Morales não ser a aranha que picou ele, não ser do mesmo universo dele, ser de outro, e por isso Miles Morales ser uma anomalia. PS, quando eu falo que Miles Morales ele é uma anomalia, eu tô falando que ele é muito diferenciado. Ele tem os poderes clássicos do Miles Morales, só que eu digo, ele tem muito mais do que os poderes originais do Miles Morales dos quadrinhos. Ele tem um poder maior que é por conta da anomalia. E sim, o Mancha, ainda por cima, por tudo isso que eu falei, está relacionado com a prerrogativa da anomalia. E sim, tudo isso que eu estou falando faz sentido. Pelo menos pra mim, faz muito sentido. E toda a comparação que eu fiz com o Doutor Estranho pode estar errado em What If? Pode. Mas é uma comparação válida. Porque se a gente for pensar em romper pontos fixos em nós, o único que conseguiu fazer isso até agora foi o Doutor Estranho Supremo, falhando, miseravelmente, óbvio, com a destruição do seu universo. Entretanto, eu não sei qual é a validez de fato do que o Miles vai fazer. E de como tudo vai se desenrolar. A gente só vai saber disso no Além do Aranha-Verso. E sim, eu vou encerrando esse vídeo aqui, porque a minha proposta era justamente discutir sobre tudo isso. E essa proposta ela foi encerrada com maestria. E eu precisava sim desabafar sobre eventos canônicos e não canônicos. E que eu creio ter explicado tentado explicar com a maior facilidade possível, né? E sim, eu vejo vocês na próxima crítica.